favorecendo para que a nossa comunidade seja um lugar onde se faz a experiência de Jesus na vida comunitária e fraterna. Então hoje queremos agradecer a cada um daqueles que perseveram aqui na missão cristã, na missão que receberam. E também nesse dia em que nós encerramos as festividades da nossa padroeira, louvamos e bendizemos a Deus por todos aqueles que nesses dias intensos e festivos aqui se doaram, seja nas celebrações do trido e hoje da festa, cuidando de todos os detalhes, todos que serviram na liturgia durante esses dias, os padres que estiveram aqui celebrando, os grupos de canto, os que ajudaram na liturgia, nos ministérios litúrgicos, os festeiros que vieram celebrar com a nossa comunidade, e também fazem a sua contribuição para ajudar a comunidade de Santa Helena, demonstrando também espírito fraterno e solidário, os que ajudaram patrocinando, com doações. Agradecer a todos os que também ajudaram na parte social da festa, cuidando das barraquinhas, trabalhando na cozinha, ou servindo, os que vieram ajudar na animação com as músicas ao vivo. Então, sem citar nem grupo, nem nomes, agradecemos e louvamos a Deus pelo que cada um fez, pelo amor que cada um demonstrou. E Santa Helena sabe o amor demonstrado, e ela recompensará a cada um de acordo com a necessidade que cada um tenha, alcançando graças e bênçãos de Deus para todos. E hoje, nesse dia da festa, especialmente ela dispensa graças para nós. Nós que a homenageamos, nós que hoje expressamos nossa devoção, agradecendo a ela que não só hoje, mas sempre está aqui, guardando e protegendo a nossa comunidade. E a nossa alegria na festa de Santa Helena deste ano se torna ainda maior, porque celebramos a nossa padroeira dentro do ano santo. Esse ano, 2025, celebra 2025 anos do nascimento de Jesus. Então, de 25 em 25 anos, a igreja celebra um ano santo, um jubileu. E esse ano, o Papa Francisco, de saudosa memória, ao proclamar o ano santo, ele escolheu um trecho da carta de São Paulo que diz: a esperança não decepciona. A esperança que não decepciona não é um sentimento que nós temos, mas é uma pessoa, Cristo Jesus. Ele é a nossa esperança, e quem o segue, quem deposita nele a sua esperança, não fica decepcionado. E Santa Helena, que abraçou a cruz de Jesus, nos ajude a abraçar também a nossa, sem perder a esperança nas palavras de Jesus, como nós ouvimos no Evangelho, que é proclamado hoje nessa solenidade da nossa padroeira. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por causa de mim vai encontrá-la. Por isso, nós queremos olhar para Santa Helena, que é nossa intercessora, nossa advogada junto de Deus, mas nosso exemplo, nossa inspiração. Ela está sempre com a cruz de Jesus, como nós assim a contemplamos nas suas imagens, abraçada com a cruz, como uma boa cristã, porque todo bom cristão não renega a cruz. E nós sabemos que a cruz se manifesta para nós de diversas formas. A cruz pode ser uma dificuldade que temos, transitória ou duradoura, pode ser uma enfermidade, pode ser uma fragilidade física, proveniente de algo ou da idade, dos anos que vão passando. Pode ser uma pessoa pode se tornar uma cruz para nós. Ou pode ser uma dificuldade financeira, uma crise, problema, diversas coisas
se tornam cruzes para nós. Mas nós precisamos aprender com Santa Helena, como ela aprendeu com Jesus, a carregar a cruz sem reclamar, sem lamentar, sem questionar a Deus, sem se revoltar. Jesus carregou a sua cruz e a dele foi a mais pesada, porque nela estávamos nós, todos nós, e os nossos pecados. Mas ele carregou a sua cruz em silêncio, obediente ao Pai até o fim, até a morte de cruz. Santa Helena aprendeu com ele, como nós queremos aprender também, para que a cruz seja para nós a certeza de que estamos com Jesus. Muitos querem Jesus, mas sem a cruz. E ele nos ensina que o caminho que conduz a ele é estreito, é tortuoso, é difícil. Enquanto que o caminho que é o contrário, o caminho que leva ao nada, é largo, é espaçoso, é prazeroso, é atrativo. Muitos escolhem ir por ele. Poucos são os que optam pelo caminho estreito e difícil. Mas não há Jesus sem a cruz. Se nós queremos Jesus, aceitar Jesus, crer em Jesus, amar a Jesus, nós temos que estar dispostos a abraçar a cruz, como tendo a certeza também de que não há a cruz sem Jesus. Se temos a cruz, Jesus estará sempre conosco, conforme ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E Santa Helena, que é a nossa padroeira, Flávia Júlia Helena, é o nome completo dela. Flávia Júlia Helena, conhecida também como Helena Augusta, por ter sido imperatriz, ou Helena de Constantinopla. Ela foi casada com o imperador Constâncio, que ficou apaixonado pela sua beleza e pela sua inteligência. Ele logo quis se casar com ela. E ela teve um filho com Constâncio, que era imperador romano, Constantino. Mas depois de um tempo, Constâncio encontrou outra mulher e abandonou Helena. Se casou com outra. Ela não teve uma vida fácil. Neste momento em que ela se viu separada do esposo, ela passou por uma grande dor. Ela foi expulsa do palácio, ela foi expulsa da vida que tinha ali, a vida social, e foi naquela provação que ela encontrou Jesus. Naquela época, os cristãos eram perseguidos. A religião cristã era proibida. A gente se lembra dos mártires, né? Dos que eram presos e morriam por causa da sua fé em Cristo. Quantos foram os mártires do início da igreja, no tempo que Santa Helena viveu? E foi através do testemunho destes que ela fez a experiência com Cristo, que transformou a sua vida. E ela passou a rezar. Ela passou a rezar pelo seu filho Constantino, que, sendo herdeiro do trono, começou a querer ocupar o lugar que lhe era de direito. Mas para isso ele tinha que lutar, ele teve que fazer guerra para ocupar o lugar que era do seu pai Constâncio. E de tanto Santa Helena rezar para o seu filho, ele sonhou uma noite e Jesus disse para ele: você vai fazer essa guerra, essa batalha. Então ele viu o sinal da cruz aparecendo no céu e estava escrito: com este sinal vencerás. Então ele colocou a cruz nas bandeiras, nos escudos, e ele venceu aquela luta. Ele venceu aquela batalha. Com este sinal vencerás. É a cruz de Jesus, sinal da nossa vitória, sinal da vitória de todo cristão. Então é por isso que eu dizia, recordando a palavra de Jesus no Evangelho:
se nós carregamos a nossa cruz com paciência, aceitação, resignação, nós temos a certeza de que com Jesus nós vamos viver, com Ele nós vamos sofrer, com Ele nós vamos morrer, mas com Ele vamos sair vitoriosos da luta, da batalha que é essa vida. Se carregarmos a nossa cruz, com este sinal vencerás. Então a cruz que nós trazemos no peito, a cruz que nós trazemos nas nossas casas, a cruz que nós veneramos aqui no altar, a cruz que nós veneramos sobre as nossas igrejas, a cruz que marca o lugar onde são sepultados os cristãos, é sinal não de derrota, nem de morte, nem de sofrimento, mas é para nós sinal de vitória, de vida que vence a morte, de bem que vence o mal. E Santa Helena, ela compreendeu isso. Ao ver o seu filho sair vitorioso da batalha, ela através do sonho que teve, ele acreditou, ela viu que as suas orações eram ouvidas. E Constantino começou a se converter. Porém, ele cometeu um crime. Uma das esposas de Constantino o traiu com o enteado. Então ele, cheio de raiva, quis se vingar. Envenenou o enteado e a sua esposa, ele a colocou numa sauna para que morresse sufocada. Helena, a mãe de Constantino, ela ficou perturbada com isso. Ela ficou aterrorizada com o que o seu filho foi capaz de fazer. E aí ela teve o desejo de ir à Terra Santa em peregrinação para pedir perdão a Deus do pecado que o seu filho havia cometido. Então Santa Helena foi a primeira peregrina dos lugares santos. No decorrer de todos os tempos, depois dela, quantos são os que vão à Terra Santa em peregrinação? Hoje, infelizmente, diante daquela situação que se vive lá, muitos são impedidos de fazer aqueles caminhos santos, onde viveram os profetas, onde viveu Jesus. Mas Santa Helena foi a primeira peregrina. E esse ano, como nós estamos no Ano Santo, que tem como tema Peregrinos da Esperança, com Santa Helena aprendemos a peregrinar. Ela é peregrina da esperança, e esse ano a igreja nos propõe a peregrinação, irmos às igrejas jubilares para recebermos as indulgências do Ano Santo, que são graças especiais. Traduzindo para uma compreensão melhor, o que são as indulgências? Graças especiais que Deus nos concede. Então nós temos a peregrinação às igrejas jubilares estabelecidas pelo bispo diocesano. Aqui na nossa diocese nós temos a Catedral do Divino Espírito Santo, a igreja de São Sebastião, a igreja matriz de São Sebastião e Leandro Ferreira, onde está sepultado o nosso venerável servo de Deus, Padre Libério, e o Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Pará. Então podemos fazer a peregrinação para esses lugares, como muitos de nós também já fomos ou vamos à Aparecida, que é também um santuário nacional de Aparecida, que é uma igreja jubilar. Então fazemos essa experiência da peregrinação e vamos com a esperança de receber o perdão de Deus, as indulgências, além de graças especiais, demonstram para nós o perdão e a misericórdia de Deus, que nos perdoa hoje e nos perdoa, e nós esperamos que Ele nos perdoe, sobretudo quando nós morrermos, e Ele nos perdoe e nos livre das penas futuras, porque a gente sabe que tudo que a gente faz tem uma consequência. As escolhas que fazemos trazem consequências. Se essas consequências não vêm agora, elas virão depois, sejam positivas ou negativas. Então, se nossas escolhas são acertadas e direcionadas por Deus, nós teremos lá uma recompensa, ou, se não, o castigo.
Então a peregrinação no Ano Santo tem esse sentido de pedir perdão dos pecados de agora e o livramento das penas futuras. Então é peregrinar na esperança de alcançarmos a misericórdia de Deus. E Santa Helena foi como peregrina da esperança para a Terra Santa, na esperança de alcançar o perdão para o seu filho Constantino. E lá na Terra Santa, Santa Helena pensava que encontrava um lugar santo mesmo, onde Jesus viveu, caminhou, onde Jesus morreu e ressuscitou, mas ela encontrou o contrário, né? Ela encontrou um lugar pagão. Sobre o Calvário tinham construído um templo a uma deusa pagã. No lugar do Calvário tinham construído um templo pagão. Jerusalém nem se chamava mais Jerusalém, tinham trocado o nome. E Santa Helena, ela procurou então transformar aquele lugar. E é por isso que Santa Helena é admirada e conhecida como grande construtora de igrejas. Por isso, ela ser invocada como protetora dos pedreiros e pintores e construtores, porque ela construiu muitas basílicas. Por exemplo, ela construiu a Basílica da Anunciação, que ela foi procurar a casa de Nossa Senhora em Nazaré, encontrou, e a basílica que está lá construída hoje foi Santa Helena que a construiu para marcar aquele lugar. Então o desejo dela era marcar os lugares santos, para que todos que ali fossem pudessem vivenciar a espiritualidade daquele lugar onde Deus tocou a terra, onde Deus pisou a terra. Então ela construiu a Basílica da Anunciação. Ela construiu em Belém a Basílica da Natividade, onde Jesus nasceu. E ela encontrou as relíquias da manjedoura, que estão hoje lá na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, onde o Papa Francisco foi sepultado. E ela foi no Monte das Oliveiras, ali ela construiu a Basílica do Pai Nosso. Ela foi a Betânia, e lá construiu o Santuário de São Lázaro, né, o amigo de Jesus. E sobretudo no Monte Calvário, ela construiu a Basílica do Santo Sepulcro, que até hoje está lá. Ela mandou demolir o templo da deusa pagã, fez escavações, porque o desejo dela era encontrar a cruz de Jesus. E ela coordenou as escavações, né? Então, se o Constâncio lá quis casar com ela porque ela era bonita, mas sobretudo inteligente, isso era verdadeiro. Ela era muito inteligente e muito criativa e tinha iniciativa. Então ela coordenou as escavações, como diz a história, e encontrou 3 cruzes. Claro que deveriam ser as cruzes dos ladrões e a cruz de Jesus. Como saber qual era a verdadeira cruz? E esse dia em que ela descobre a cruz era o dia 3 de maio, por isso que a gente celebra a festa da Santa Cruz no dia 3 de maio. Para descobrir qual era a cruz, Santa Helena mandou trazer uma pessoa enferma. Foi um milagre que revelou a cruz verdadeira. O bispo de Jerusalém foi junto para comprovar. Então a pessoa doente tocou na primeira e na segunda cruz. Quando ela tocou na terceira, ela foi curada. Então Santa Helena descobriu a verdadeira cruz de Jesus. E é por isso que ela tem a cruz. Além da cruz, ela encontrou os cravos. Por isso que no programa da festa de Santa Helena deste ano, ela está segurando os 3 cravos. Vocês separaram? Os 3 cravos. Um deles, ela colocou no manto de Constantino, seu filho, para que ele nunca se esquecesse de que ele era um imperador de Roma, mas o imperador do mundo era Jesus. E é para que Constantino nunca se esquecesse disso. E aí ela levou as relíquias da Santa Cruz, as relíquias que encontrou da paixão, para Roma. E hoje em diversos lugares nós temos a relíquia do Santo Lenho, encontrado por Santa Helena. Sobretudo
lá no Vaticano ou na Basílica de Santa Cruz, em Roma. Ela levou para Roma a escadaria do Palácio de Pilatos, onde Jesus, quando estava sendo julgado, ele desceu para ser apresentado ao povo. Então vejam o esforço de Santa Helena para resgatar tudo aquilo que ligava a história de Jesus. Então está lá, dizem que, eu não conheço, mas dizem que está lá no Palácio Apostólico, a escada de mármore onde Jesus desceu, ela levou da Terra Santa para Roma. E hoje nós vemos lá em Roma, né, as basílicas papais, né, a Basílica de São João de Latrão, a Basílica de São Paulo e a Basílica de São Pedro, que é a mais famosa no Vaticano. Essas três basílicas foi Santa Helena que construiu também. Claro que não estão mais como quando ela construiu, foram modificadas, né? Mas o lugar é o mesmo, onde ela ergueu as basílicas. Então nós vemos Santa Helena, peregrina da esperança, Flávia Júlia Helena, peregrina da esperança, no seu amor a Jesus, ela deixou essa herança espiritual para a nossa igreja. Não só a construção de templos, mas ela quis edificar a igreja de Jesus. Ela quer edificar a igreja de Jesus lá na Terra Santa, lá em Roma e aqui também na nossa comunidade. Ela ajudou a nossa comunidade a erguer esse templo aqui, essa igreja. Claro que com o esforço de muitos, mas se não fosse ela cuidando de tudo, intercedendo, não chegaríamos hoje a estar aqui debaixo deste teto, acolhido entre essas paredes, nesse lugar santo, onde nós fazemos a experiência de Deus. Santa Helena nos ensine a encontrar na cruz de Cristo a nossa esperança. Este deve ser o nosso pedido na festa deste ano, nesse 18 de agosto de 2025. Peçamos que ela venha ser exemplo e inspiração para nós, para que, como ela, amemos as coisas de Deus, saibamos valorizar as coisas de Deus, a presença de Deus através do que é próprio da nossa fé cristã. E hoje em dia nós vemos tantas vezes desvalorização daquilo que é próprio da nossa igreja, daquilo que nos aproxima de Deus, os símbolos que nós temos, sobretudo as nossas igrejas, a cruz, as imagens. Santa Helena, ela soube valorizar tudo isso. Ela soube valorizar tudo isso. E a sua importância na igreja se destaca entre todos os santos. Por exemplo, lá na Basílica de São Pedro, que é a igreja, podemos dizer assim, o coração da nossa igreja católica. A Catedral de Roma é a de São João de Latrão, né? Mas lá na Basílica de São Pedro está o túmulo daquele que foi o primeiro Papa. E lá está hoje o sucessor de São Pedro, que é o Papa Leão XIV. Então, o coração da nossa igreja. Ao redor do altar central da Basílica de São Pedro, um dos lados está uma belíssima escultura de Santa Helena. Então, ela está ali. É uma das imagens maiores que tem na Basílica de São Pedro, é a de Santa Helena. Inclusive, até no programa da festa ela já foi colocada algumas vezes. Então vemos a importância dela. No coração da igreja, ela está lá em destaque. Por quê? Porque amou, acima de tudo, a Jesus, a sua cruz e a sua igreja. Então que nós possamos aprender com ela o seu exemplo e procuremos imitá-la, né? Ser devoto de um santo é pedir a intercessão, mas sobretudo procurar imitar, né? Se ela é nossa padroeira, ela deve ser por nós admirada e deve ser por nós imitada nas nossas ações e na nossa vida. Que Nossa Senhora, a nossa amada Mãe, ontem nós celebrávamos a sua assunção aos céus em corpo e alma,
ela que é a bendita entre as mulheres, a rainha de todos os santos, que ela interceda também por nós, ela que está sempre presente na nossa caminhada, na nossa vida cristã, e que assim seja. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,